Abra em Tiago, capítulo de número 1, o verso de número 5. Está escrito assim: se algum de vós tem o que, igreja? Falta de sabedoria, peça a Deus e a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém. Então aqui a gente vê que a palavra do Senhor está nos mostrando que se tem algum de nós que está faltando sabedoria, o que nós devemos fazer, igreja? Pedir a Deus. Eu acredito, irmãos, que com um propósito especial hoje o Senhor nos dá essa condição de ouvir isso, para que a gente daqui a pouco venha diante dele: Senhor, eu preciso de sabedoria, eu quero sabedoria. Eu estava dizendo no culto da manhã que quantas são as pessoas que por falta de sabedoria, a vida dela está desandando. Aí você pode levar, irmãos, para várias áreas. Veja que quantos casamentos se acabam, quantos casamentos se esfriam, relacionamentos que terminam por falta de sabedoria. Quantas pessoas que não aguentam talvez ali a luta, a oposição no trabalho, e irmãos, por falta de sabedoria pede para ser mandado embora, ou pede conta. Não aguenta. Se tiver sabedoria, a gente vai saber, irmãos, lidar com qualquer situação. A gente pode ver Salomão, ele após ter assumido ali a posição do Davi, ele poderia ter pedido tantas outras coisas, mas o que ele pede para Deus? Sabedoria. Ele vai diante de Deus: Senhor, me dá sabedoria para poder governar esse povo. Irmãos, lidar com as pessoas não é fácil, precisamos de sabedoria. Sabedoria para buscar a Deus. Muitas pessoas estão fracassando na fé, estão se perdendo na caminhada com Deus, porque está faltando sabedoria. Sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus. Agora, igreja, a gente precisa discernir e saber separar as coisas. A sabedoria que vem de Deus é aquela sabedoria que vem do alto, que vai te clarear, que vai trazer a luz para que você enxergue aquilo que na sabedoria humana você não consegue enxergar. E aí onde muitas pessoas elas ficam assim: não, mas eu sou muito inteligente, eu sou esperto, eu sou isso, e deixa de buscar a sabedoria de Deus, confiando na sabedoria do próprio braço, do próprio conhecimento. Amém, igreja? Então hoje eu estou mostrando para a igreja que em Deus nós encontramos segredos, que podemos dizer que é chave para virar a nossa vida. Se nós colocarmos em prática o que o Senhor está nos mostrando aqui: se algum de vós tem falta de sabedoria, irmãos, vai diante de Deus e peça. Agora, quantas são as pessoas que elas estão vendo que, irmãos, está faltando sabedoria, mas ela vai buscar outros meios para resolver aquele problema? Aquele problema talvez conjugal, aquele problema profissional, aquele problema espiritual. Ela procura recorrer, buscando outros meios, mas ela não dá o braço a torcer, ela não se volta para Deus reconhecendo que o que está faltando é o que, igreja? Sabedoria. Então vamos ler mais uma vez. Se algum de vós, se alguém, se eu e você tivermos aí com a falta de sabedoria, o que a Bíblia está dizendo? Peça a Deus. Em voz alta, vamos lá? Peça a Deus. Sabe, irmãos, a gente pede tanta coisa para Deus, por que não pedir sabedoria? Peça a Deus. E olha o versículo: Deus dá, Ele cobra? Ele requer algo? Ele dá, irmãos, liberalmente. Ele dá de graça. Ele nos entrega quando nós pedimos. Olha, o que está faltando é pedir. Hoje eu estou lendo, irmãos, Provérbios 14. Pensa num Provérbios. Eu falava de manhã que eu nunca preguei um capítulo assim por inteiro, igual hoje eu estou pregando só o capítulo 14. Claro que eu acrescentei algumas coisas aqui para o culto da noite. Passei a tarde aqui na igreja lendo, orando, buscando a Deus, e o Senhor me mostrou alguns versículos para ser acrescentado, e um deles é esse de Tiago que acabamos de ler. Mas a nossa mensagem está em Provérbios 14. De manhã eu fiz a leitura, igreja, do verso 1 ao 35, mas eu achei muito extenso. Eu vou dividir aqui algumas partes, depois você leia com tempo, para ficar uma leitura bem produtiva, para você poder então entender, com muita direção e orientação do Espírito Santo para o teu coração. Mas eu quero aqui destacar, pelo menos agora de início, 4 versículos, para a gente atentar aqui, olhar os nossos olhos, passando aqui na Bíblia, e ver o que o Senhor vai nos mostrar. E depois eu termino a mensagem mostrando aqui o que o Senhor, neste capítulo, nos mostra, o que devemos fazer e o que não devemos fazer
diante do que ele vai nos mostrar. Primeiro versículo, o que está escrito aí, igreja? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com a sua mão. Amém? Claramente você vê que não quer dizer, igreja, que é para a mulher especificamente. Eu já vi homem, né, se posicionar: olha, minha casa está destruída, meu casamento está acabado por causa da mulher, que falta sabedoria. Será que também não é o homem que está faltando a sabedoria? Eu estava dizendo de manhã, irmãos, que todos nós precisamos trabalhar juntos na edificação do nosso lar. Não é deixar a responsabilidade só para a mulher, mas é porque está escrito que é a mulher que tem que ser sábia, é a mulher que vai edificar a casa, é a mulher que vai construir, levantar ali um lar forte. Irmãos, Deus espera de mim, de você. Deus espera do homem, da mulher, do marido, da esposa. Deus espera do pai, da mãe. Deus espera dos filhos. Deus espera, irmãos, que todos nós, conhecedores da palavra de Deus, nós assumamos, né, venhamos assumir essa palavra com responsabilidade, dizendo: eu preciso edificar o meu lar. Eu preciso fortalecer o meu lar. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então diga para a pessoa que está perto aí, diga assim: não é uma responsabilidade apenas da mulher. Diga: é nossa a responsabilidade de trabalhar em edificação do nosso lar. Então, se o seu lar fracassar, você tem parte também. Se o seu casamento acabar, você tem parte também. Não espere somente a mulher, faça você, homem, a sua parte também, né? Então todos nós temos que assumir essa responsabilidade em trabalhar, irmãos, na edificação do lar. Um ponto que me chamou a atenção aqui pela manhã é que quando nós lemos aqui que a mulher sábia, a pessoa sábia, ela edifica, veja que a gente aprende aqui, irmão, só pela leitura já dá para entender, né? No sentido assim, um lar, ele precisa ser edificado. Eu quero dizer, uma família, ela é formada, ela é edificada. Nenhuma família vem pronta, né? Vem edificada. Nós edificamos, nós fortalecemos o nosso lar com a base na palavra de Deus, principalmente quando nós temos os princípios bíblicos. Quando a gente lê lá Mateus 7, nós vamos ver Jesus falar que uma casa firmada, construída na areia, o que acontece com essa casa? Quando vem um vento, uma tempestade, o que acontece? Esta casa é derribada, essa casa ela vai para o chão. Por quê, irmãos? Não tem firmeza, não tem edificação, não tem algo que sustenta essa casa, né? Seja sólido, né? No sentido aqui. Então Jesus está falando que essa casa, ela vai para o chão. Mas a casa, em Mateus 7, né? Cadê as irmãs que estão ali? Mateus 7, a Bíblia fala que a casa, que então ela tem uma base, que ela tem um fundamento, que ela está sobre a rocha. O que a Bíblia diz, igreja? Pode vir um vento forte e essa casa não vai cair, não vai destruir, né? Então essa casa, ela precisa estar, irmãos, diante da palavra. Essa casa, ela precisa estar diante dos princípios bíblicos, para que a gente possa então sobressair e continuar caminhando, né, na direção do Senhor Deus para a nossa vida. Mateus 7, a partir aí do verso 24, vai até o 27, conta essa parábola dos dois alicerces que o Senhor Jesus, ele conta aqui, ó. Vem a chuva, descendo ali, no 26 diz que aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, então essa pessoa, ela é comparada ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, e bateram aquela casa, e a casa caiu. E qual que é a expressão que está aí, igreja? E foi grande a sua queda. Então muitos lares, grande tem sido a destruição, porque está faltando, irmãos, né, essa edificação. Edifica a sua família, fortaleça a sua família na palavra, na oração, se consagrando, orando, buscando, fazendo a sua parte, para então a sua família ser fortalecida. Amém? Voltando lá para Provérbios, outro verso que me chama a atenção aqui, embora seja todo o capítulo de grandes lições que podemos aqui extrair, Provérbios, me chama a atenção aqui também, irmãos. Eu quero pular aqui para o versículo 4. Falamos do 1 fala de casa, família, lar. O versículo 4 está falando aqui de trabalho. Está travando aí? Mateus, voltou, né? Provérbios 14, 4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi,
a abundância de que, igreja? De colheitas. Amém. A gente precisa aqui entender, irmãos, que está falando de colheita, está falando de uma prosperidade grande em abundância, né, no trabalho que foi feito. É válido a gente levar isso para o contexto e lembrar da época que foi escrito isso aqui. Sabe por quê, irmãos? Naquele tempo não tinha o quê? Colheitadeira. Naquele tempo não tinha trator. O arado era feito com o quê? Com mulas, com bois. Então, né, Salomão está falando aqui, se não tiver boi no celeiro, fica tudo limpo, não vai ter abundância de colheita, né? E aqui a gente vê, irmãos, que quanto mais bois você tiver, mais possibilidade de uma colheita farta você vai ter, né? Maior vai ser então a sua colheita. Então nós precisamos entender claramente que quando se fala aqui boi, não leve a mal, mas está falando de pessoas. Se a gente tiver pessoas que ajuda, que coopera, que trabalha com a gente, irmãos, qual que é o final da leitura? Haverá o quê? Abundância de colheitas. Ah, mas eu não sou de lidar com as pessoas. Na vida tudo se aprende, irmãos. O Paulo fala assim, eu tive que aprendi a me contentar com o que tem e com o que não tem. Ou seja, ele teve que aprender. Às vezes a gente quer viver isolado, quer viver, irmão, sozinho ali, mas levando para o lado trabalho, a gente sempre vai ter que saber lidar com as pessoas, né? Diretamente ou indiretamente, as pessoas elas vão ajudar você de alguma maneira a prosperar, né? A chegar o recurso até você. Então nós precisamos entender aqui que com sabedoria nós vamos conseguir lidar com todo tipo de pessoas, por mais difícil que as pessoas sejam. Olha só, voltando para o texto, o contexto, a história da época. Irmãos, cuidar de boi é fácil? Não, requer trabalho, requer esforço, dedicação, né? Então, olha só, se não tem boi, o celeiro fica limpo. E se o celeiro está limpo, não haverá o quê? Prosperidade, abundância, não vai ter colheita. Então é necessário as pessoas à nossa volta, né? Diretamente ou indiretamente, as pessoas estão aqui para nos ajudar, né? E Deus, o que eu faço? Senhor, me dá sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com funcionário, com patrão, com colega de trabalho, com pessoas que estão à minha volta, para que eu não possa, né, se perder. E muitas vezes a gente precisa até ser flexível para poder, irmãos, lidar com as pessoas. Porque mexer com pessoas, quando eu falo mexer, é tratar, conviver com pessoas. É fácil? Não, porque cada um tem um tipo de pensamento, cada um age de uma forma, às vezes muito até diferente dos seus costumes, né? Então, já que estamos falando de sabedoria, né? Senhor, me dá sabedoria para lidar com as pessoas que trabalham comigo, à minha volta. Amém? Então, o primeiro versículo fala de lar, a edificação de um lar. O segundo está falando, irmãos, de trabalho, né? O segundo ponto que abordamos aqui, o verso 4, está falando de pessoas, que as pessoas elas são fundamentais para a abundância de colheita, para o crescimento, para a prosperidade, para o avanço na sua vida. Outro versículo que eu quero destacar aqui é o 12. Versículo 12 diz assim: há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim é o que, igreja? O fim são caminhos de morte. O que precisamos fazer, irmãos? Pedir sabedoria para Deus, para não tomar um rumo errado, um caminho errado. Jesus foi bem claro quando disse: eu sou o caminho. E você vai ver, irmãos, que no mundo a gente encontra várias alternativas, a gente encontra vários caminhos. Você vai ver depois Jesus falar sobre o caminho largo, né, que leva a pessoa para a perdição, tudo é aceitável, mas o caminho estreito, que vai, irmãos, apertar, vai ser difícil, é esse caminho que vai, irmãos, te deixar aprovado diante de Deus, né? Mas olhando aqui para esse verso 12, o que o Espírito Santo nos mostra aqui, igreja, é que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que estar refletindo sempre: estou no caminho? Estou na direção? Estou fazendo a vontade de Deus? Porque há caminhos, tem um ditado assim: parece, mas não é. Parece a melhor coisa para a minha vida, mas não é. Parece a oportunidade da minha vida, mas não é, né? Parece que agora a pessoa procurando um relacionamento, né? Parece a pessoa de Deus para mim casar, só parece, mas muitas vezes não é. Então, para tudo, igreja, a gente tem que tomar muito cuidado. E o Senhor, eu não quero, não posso, né, me desviar do caminho, eu não posso sair da trilha, eu não posso, Senhor, embora existem vários caminhos que parecem bom, várias coisas que parece que vai dar certo, parece que agora vai,
Senhor, eu quero a confirmação, eu quero a aprovação, eu quero a direção do Senhor para não errar, para não pecar contra o Senhor. Amém, igreja? Então essa é a observação aí do verso 12. Vamos ler novamente? Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte, de destruição. Que Deus nos dê sabedoria para permanecer no caminho de Deus. Amém? Outra coisa aqui, igreja. Versículo 30. Versículo 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Eu vou entrar aqui, irmãos, na parte B do versículo aqui. Não precisa responder, responda para você, não expressar, né, que eu quero dizer. Você sente dor nos ossos? Você sente um incômodo em algum osso do seu corpo? Na junta? Porque, olha só, igreja, a inveja, essa tradução está falando podridão, mas tem uma tradução que fala, a inveja traz doença para os ossos, traz dor para os ossos. E tem uma mais profunda ainda. Tem uma que diz que a inveja, irmãos, é igual, é comparada ao câncer. Deus me livre. O que o câncer faz? Vai corroendo, vai acabando, né? E a Bíblia está dizendo, irmãos, que a inveja, ela vai destruindo, ela vai colocando dor, os ossos vai doendo, a pessoa ela fica mal, o corpo fica sempre com mal-estar, aquela coisa que não é normal. O que eu estou dizendo para a igreja que o Senhor colocou no meu coração? Ore. Existem enfermidades, irmãos, que vêm sobre a vida da pessoa, é porque é acúmulo de inveja. É alguém que está invejando você, o que você tem, o que você faz, o que você é, o que você conquistou. Fazer o que você fez para ter, muita gente não quer, mas ela tem inveja do que você tem, do que você conquistou, né, da família que você construiu, das coisas que você possui hoje. Então quando você perceber, opa, dor no osso, não é normal, essa dor não é minha. Vai orar, vai repreender, manda embora, Senhor, obra de inveja, Senhor, caia por terra, sai da minha vida. Irmão, pode fazer o teste. Eu estou falando que eu já tive experiência com várias pessoas que tiveram ali dor no osso, doía, mas doía de doer assim mesmo ao ponto da pessoa chorar de dor no osso. E aí ali repreendemos a inveja, mandamos o espírito da inveja embora, e imediatamente aquela dor sumiu, aquela dor foi embora. Então Salomão está dizendo que a inveja, ela traz a podridão para os ossos. Achou aí a tradução? Encontrou? Tem aí a que fala do câncer, né? Olha aí, igreja. Mas a inveja corrói como? O câncer. Já viu isso? Aos poucos, vai corroendo, vai se acabando. E quando a pessoa menos espera, a saúde dela está toda destruída por causa da inveja. Eu já ouvi bastante pessoas dizer assim, inveja mata, né? Já ouviu? Mata se não tiver, irmãos, o poder de Deus sobre a vida, para estar combatendo ali, né, o bom combate, né? Mas o mundo espiritual existe. E a gente precisa estar diante do Senhor, crendo que já somos sarados e que praga nenhuma, né, obra nenhuma do mal vai estar sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Então essas quatro, né, observações aqui, o verso 1, o verso 4, o verso 12 e o verso 30, que a gente então destaca aqui, onde o Senhor nos mostra abordando assuntos específicos. Agora, igreja, se você puder marcar, e eu marquei na minha aqui, do 1 ao 9, passa os olhos aí rapidamente, versículo do 1 ao 9, não precisa ler, só passar os olhos, você vai entender aqui. A primeira parte aqui eu vou mostrar para você o que não devemos fazer, né? O segredo da sabedoria. A gente não deve de maneira nenhuma fazer o que a gente acaba de ver aqui passando os olhos. O que você encontra aí? Salomão está dizendo assim, não seja insensato. O resumo, do 1 ao 9, ele está falando, irmãos, para a pessoa não ser insensata. O que é ser insensato? É alguém que despreza a razão e procede com insensatez, né, moral. É aquela pessoa, irmãos, que não possui o bom senso. É aquela pessoa que ela vai ao contrário, né, do senso. Ela age de forma imprudente. Pode olhar aí, do 1 ao 9, Salomão está dizendo sobre esse assunto. Não devemos ser insensatos. Nós não podemos de maneira nenhuma. Agora, igreja, olha só. Precisamos da sabedoria de Deus. O capítulo, na verdade, Provérbios, é o livro da sabedoria, né? E a gente vê que o que ele está falando aqui, que a pessoa, ela sem a sabedoria, ela vai agir, irmãos, na insensatez.
Porque segundo o dicionário, o significado real, a insensatez é o oposto da sabedoria. E olha só, o texto está descrevendo isso várias vezes. Claro que tem umas traduções que ao lugar de insensato vai estar bem assim, tolo. Encontrou aí? É a mesma coisa que ele está expressando aí. Né? Então, ele está falando aqui que o tolo, irmãos, ele não procura aprender, ele não quer sabedoria. Ele já está tão ali conformado com o que está acontecendo, que ele não quer aprender, não quer ter sabedoria, não quer. Aonde ele está então já desequilibrado, ele já está então entregue à destruição na sua vida. Essa é a primeira observação. Não seja o que, igreja? Insensato. Aí do versículo 10 ao 14, passa os olhos aí, do 10 ao 14, olha, o coração conhece a sua própria amargura. Então aqui já dá para a gente ver, do 10 ao 14, o que ele está dizendo? Não descuide do coração. Ele está dizendo assim, irmãos, o coração representa a sede dos nossos sentimentos. Ele está dizendo aqui, irmãos, que nós devemos cuidar bem das nossas emoções, para que a gente não seja controladas por ela. Muitas são as pessoas que, por estarem com o coração desprotegido, o coração se encontra como? Agora exposto. E quando ele está exposto, ele está sujeito a ser ferido. Você vai ver, irmãos, que muitas são as pessoas que qualquer coisinha suja o coração. O coração se fere, é com um gesto, é com uma palavra, é com um olhar, é com uma decisão, alguma coisa, a pessoa ela está com o coração descoberto, desprotegido, e aí ela está agora então com o coração exposto, qualquer coisinha vai ferir o coração, vai atingir o coração. Por isso que o mesmo, Salomão diz que, irmãos, o que deve guardar é guardar o coração, porque dele é a saída da vida. Olha só, como está o teu coração? Você protege o coração? Você guarda o seu coração? Guardar o coração, irmãos, é você fazer sempre uma limpeza nele, diariamente, se possível todos os dias. Ao terminar o dia, Senhor, olha, essa situação aqui me deixou triste. Esse momento aqui com o filho, com o marido, com a esposa, no trabalho, Senhor, isso aqui me deixou com o coração apertado, aflito, angustiado. Limpa o coração. Senhor, tira essa tristeza. Senhor, tira esse mal do meu coração. Porque se a gente não fizer isso, vai acumulando. Vai, irmãos, acumulando. Uma das coisas que Satanás mais quer, irmãos, é tomar o nosso coração. Porque o mandamento é amar a Deus de todo o seu coração. Então ele quer que a gente fira o mandamento de Deus. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Amém, igreja? Então uma pessoa sábia, ela protege o seu coração. O seu coração está guardado, ainda que as coisas à sua volta é para atingir o coração, é para sujar o coração. Não, mas não vai acontecer, não vai. Pode vir as pedradas, pode vir um bombardeio, pode vir palavras, ofensas, pode vir críticas, pode vir o que for. Meu coração está protegido, guardado. Meu coração está, irmãos, diante do Senhor, aonde eu estou protegendo Ele, não deixando que nada venha entrar, Então aqui muitas pessoas elas precisam da sabedoria para guardar o seu coração. Do versículo 15 ao 19, passa os olhos aí também. Olha aí, ó. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Já dá para entender aqui, irmãos? O que está falando? Não seja ingênuo, você tem que se comportar, irmãos, abrindo os seus olhos. Não podemos, irmãos, ser maliciosos, porém, nós temos que estar de olhos abertos, porque muitas são as pessoas, já ouviu o ditado? Inocente, inocente para tudo. Aí, irmãos, aonde o inimigo vem e passa a rasteira. Então Salomão, olha o primeiro versículo aí do 15, o próprio 15, o simples ele acaba dando crédito a cada palavra, ele acredita, ele vai levar o tombo com aquelas palavras, acredita em tudo e tal, e aí ele está dizendo aqui, mas o prudente, ele está atento, ele está de olho aberto, ele está observando a cada passo, a cada palavra, a cada coisa que está diante dele. Então, o povo de Deus, nós não podemos ser ingênuos. A ingenuidade, irmãos, é não saber o que está errado. Sabe que muitas vezes existe o duplo sentido da coisa, e a gente tem que estar muito atento com isso, porque uma pessoa ingênua, facilmente ela é enganada. É ou não é verdade? Qualquer coisinha, ela é passada para trás. Passa-se a rasteira. A Bíblia está dizendo que o sábio ele vive como, igreja? A pessoa que tem sabedoria, ele vive como? Atento. Amém? É o que a Bíblia está nos mostrando, do 15 ao 19. Agora, do 20 ao 25, passa os olhos aí também.
presta atenção que até agora, igreja, a gente mostrou aqui o que não devemos fazer. Né? Ser já insensato, não devemos ser insensatos, não devemos descuidar o coração, não devemos ser ingênuo. Agora, Salomão está dizendo assim, com sabedoria você age dessa maneira. Agora é o que a gente deve ser, deve fazer, deve se posicionar. Versículo 20 ao 25, diz assim, o pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu companheiro, peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. O que ele está dizendo? Sobre as boas amizades. É claro que aqui a gente vai fazer uma observação dos dois tipos de amizade. Tem amizade que te edifica, tem amizade que te destrói. Tem amizade que te coloca, irmãos, para baixo, e tem amizade que te coloca para cima. Qual tipo de amizade você tem, irmãos, no seu hall de amigos? No seu dia a dia? Olhando para o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 33, lembra o que ele diz? Que muitas são as pessoas que por causa das palavras, as conversações, as conversas distorcidas, as conversas torpe, conversa pesada, essas pessoas com as más conversações, elas são o que, igreja? Destruída. 1 Coríntios 15, 33. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios 15, 33. Diz assim: não vos enganeis. De início, está dizendo, abra os olhos. Cuidado, porque às vezes a gente acha que temos amigos verdadeiros ao nosso lado, mas essas pessoas, elas estão sendo, irmãos, desleais. E eu já disse aqui numa pregação, não sei se você lembra ou estava aqui, que o nosso verdadeiro amigo é quem? O Espírito Santo. O verdadeiro amigo, irmãos, o que vai ser leal, fiel, o que vai estar ao seu lado sempre, Espírito Santo. Mas a gente vê o que Salomão está dizendo, que a gente não pode desprezar a pessoa, o amigo. Nós temos que ter, porque o amigo, irmãos, o amigo verdadeiro, ele vai nos ajudar, ele vai contribuir, ele vai, de alguma forma, Deus usar ele para ser bênção na nossa vida. Então a gente não pode descartar, desprezar a palavra quando se fala de amigo. E a gente vê que do verso 20 ao 25 de Provérbios 14, ele está falando de fazer boas amizades. O nosso relacionamento, irmãos, com as pessoas demonstram com quem a gente está convivendo e com as pessoas que a gente está andando. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. O que despreza o seu companheiro. Aqui voltou, mas era ainda lá do 1 Coríntios 15, 33. Vamos lá, igreja. As más conversações, as más amizades, de conversas que não edifica, que não te aproxima de Deus, conversa que, irmãos, não te ajuda em nada. Essas conversas fazem o que, igreja? Corrompem os bons costumes. Tem gente que perde os princípios, perde os costumes, perde os hábitos com a falsa amizade. Então, cuidado, abra os olhos, atenção nisso. Provérbios 13, 20. Olha o que a Bíblia diz. Vê se tem aí a NVT, Provérbios 13, 20. É bem conhecido esse verso aqui, igreja? Quem anda com sábio, torna sábio. E quem anda com tolo, sofrerá consequência. Provérbios 13, 20. NVT, nova versão transformadora. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos, agora, igreja, sofrerá consequências. A pergunta que eu deixo é: qual tipo de amigo você tem? O que te faz ser sábio? O que te torna ser sábio? Sabe, irmãos, o que o Salomão está falando aqui, que você vai ter amigos sábios que vai aumentar o seu entendimento, conhecimento. Só que se a gente não tem bons amigos, a gente vai ser corrompido e olha só, nós vamos sofrer consequências. Muitas são as pessoas, não sei se você já ouviu essa expressão, que o nível desceu de conhecimento. Pessoas que eram, irmãos, sábias, pessoas que eram, vamos dizer assim, pessoas que eram ativas, foi convivendo com pessoas paradas, pessoas que não edificam, que não ajudam em nada, que não aproximam de Deus, que não leva a andar para o caminho que vai para o céu. Aí a pessoa vai se retraindo, ela vai voltando para trás, ela vai perdendo. Então cuidado com os amigos que você tem. Volta lá para Provérbios 14. Por isso que aqui a gente vê hoje que precisamos fazer amizades que edificam a nossa vida.
né, através da palavra de Deus. Eu quero interagir com você sobre isso aqui, igreja. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tenha amizade que te aproxime de Deus. Diga: tenha amizade que te faça crescer na fé. Amém, igreja? Nós precisamos ter esses amigos. Se a gente não tiver os bons amigos, vai aparecer os ruins, os maus, né? Os desleais. E a gente não pode perder o foco da palavra de Deus. Faça boas amizades. Do versículo 26, volta lá, Provérbios, passando os olhos, né? Só para você depois ler em casa. Provérbios 14, agora é do 26 ao 29. Vai marcando aí, né? Parte por parte aí, que você depois vai ler, você vai entender que todos esses versículos estão com essas inspirações aí. Do 26 ao 29. Vou pegar aqui o primeiro. No temor do Senhor, há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Então ele está falando do que, igreja? Temor a Deus. É claro que a gente, irmãos, isso de forma, né, não se mede, principalmente por sentimento. Mas se a gente pudesse medir, qual o nível de temor que você tem no coração? Será que você está com um grande temor de Deus no coração? Ou seu temor já não existe mais? Ou diminuiu, acabou? É válido aqui, irmãos, lembrar o que é temor, igreja? Respeito, né? Obediência, submissão a Deus. O temor, igreja, não é viver amedrontado. Tem gente que acha que temor é ter medo de Deus. Não, temor não é que vai nos fazer ficar amedrontado, não. O temor, irmãos, nos traz ali o respeito, nos traz ali um profundo, o respeito aonde o Senhor nos traz a reverência. Eu estava dizendo de manhã, irmãos, quantas são as pessoas que, ao invés de ela temer a Deus, ela tem medo de Deus. E por ter medo de Deus, ela não quer andar com Deus. Uma vez eu ouvi, e vejo que tem base bíblica, aos pais, né, como eu também sou pai, a gente não pode, irmãos, mostrar para os nossos filhos, quando ainda pequenos, mostrar uma imagem para os nossos filhos, a imagem de Deus, um Deus mau, um Deus ruim, um Deus... Tem que temer, mas aí o pai e a mãe quer assustar a criança. O que vai fazer? Vai ter bloqueio. E aí eu bloqueio a criança, vai querer um Deus desse? Ruim, mau, né? O Deus que pesa a mão? Não. Tem que ensinar o temor, a obediência, né? O respeito a Deus, a reverência, a submissão a Deus. Isso é temor. Se não fizer isso, Deus vai castigar. Já ouvi muito isso de pai, né? Se não fizer isso, Deus não vai fazer uma coisa ou outra. Não faça isso não. Cria-se na criança, irmãos, um bloqueio, né? Uma imagem é construída na cabeça da criança como um Deus ruim, um Deus mau. E Deus não é assim. Amém, igreja? Então diga comigo: temer não é viver amedrontado. Quase não sai, né? Mas não é viver com medo, né? Nós precisamos verdadeiramente procurar agradar a Deus, né? Servir a Ele com todo o nosso coração em devoção, com todo o respeito, né? Pelas coisas espirituais e pelas coisas dEle. Do versículo 30 ao 35. Marca aí. Provérbios 14, 30 ao 35. Passa os olhos aí. Olha o 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra. Depois você lê essa referência do 30 ao 35. Salomão está falando, irmão, sobre as reações. E a gente vê que as reações, elas têm que ser positivas. Quais são as suas reações diante de um confronto? Diante de uma perseguição? Qual que é a sua reação quando uma porta se fecha? Qual é a sua reação quando alguém, irmãos, te maltrata? Qual é a sua reação quando alguém fala mal da sua vida, do seu casamento, do seu trabalho? Veja que naturalmente, irmãos, tem gente que vai falar assim: eu não tenho sangue de barata, né? E aí quer agir. Primeiro, barata não tem sangue, né? Mas ela quer agir, irmãos, com reações ruins, reações que não mexeu comigo, vai ver com quem mexeu. O Provérbios está dizendo aqui, Salomão está falando, que, irmãos, a gente tem que ter reações positivas. E como ter reação positiva? Sendo afrontado, sendo perseguido, tendo ali um levante. Irmãos, como? Pedindo a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Quando alguém, né, vier me afrontar, vier se levantar contra mim, né, a gente tem que ter, irmãos, a sabedoria. Você vai ver aqui na leitura depois
com a sabedoria você vai poder ter aí a condição de ter reações positivas. Eu falei de algumas aqui, eu deixei por último de propósito. Você já viu, irmãos, que o não da vida tem um peso diferenciado? Qual é a sua reação quando alguém diz não para você? Principalmente, vamos entender aqui, para chegar até Deus. Porque você pede algo emprestado para alguém, e alguém diz assim, não. Logo a gente tem um sentimento. Muitas vezes o que acontece? A gente fica triste, a gente fica chateado, a gente fica mal. Nossa, mas olha, eu sempre emprestei, a pessoa agora quando eu preciso ela não me empresta, né? Reações negativas. E olha só, igreja, o não da vida, eu quero aqui apontar os dois lados, mostrar aqui os dois lados. Temos que dizer não em certas situações da vida, porque senão a gente vai acabar se dando mal. Você sabe dizer não na hora, irmãos, que é preciso dizer não? Porque, mas é um conhecido. Não, mas é um familiar, é um parente, é alguém da igreja. Irmãos, diga não. Principalmente, não sei por que eu estou falando isso, de manhã eu não falei, hein? Principalmente quando é para emprestar dinheiro. Cheque, hoje não tem cheque, né? Mas presta o cheque, depois eu pago, eu vou cobrir o cheque. Quantas pessoas, irmãos, que se deram mal com o banco, estão endividados porque não disse... Não empresto, não posso. Como que eu vou emprestar se eu não tenho esse valor para cobrir depois? E a gente muitas vezes, igreja, a gente ainda não está preparado para dizer não. Então eu vejo que é importante a gente olhar para esse lado. Primeiro aqui, né, falando aqui por esse lado, depois a gente vai para o outro lado. Em alguma situação da vida, irmãos, diga não. Não posso, agora não é hora. Para tudo, tem momentos, irmãos, que o não faz parte. O não de hoje não quer dizer que vai ser o não para sempre, né? Então a gente tem que entender que o não a gente tem que também aprender a dizer. Amém, igreja? Mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. Peça sabedoria a Deus para romper tudo isso e você poder dizer não. É claro que, irmãos, vai ter momento que você tem que dizer sim, né? Tem que ajudar, tem que estender a mão, tem que fazer, mas tem momento que tem que dizer não. Amém, igreja? Assim como a gente tem que aprender a dizer não, a gente também tem que aprender a aceitar os não da vida. Falei aqui, né, do quando então o não chega, quando a gente pede algo emprestado, quando algo acontece, a gente... Agora eu quero deixar aqui a parte final aqui para a gente analisar. Você viu, já que, irmãos, desde o início da Bíblia, Deus trata o ser humano com não? Lá em Gênesis, Adão e Eva, não comerás do fruto dessa árvore. Então veja que Deus está tratando com o povo sempre com um não. De 10 mandamentos, você sabia que 8 começa com não? Olha aí, de 10, 8 Deus está dizendo não. Eu me lembro aqui, irmãos, de uma passagem. Davi consulta Deus. Senhor, olha, eu preciso perseguir os inimigos. Senhor, o que eu vou fazer? Deus fala assim para ele, não vai, não faz. O Davi obedeceu, ele aceitou aquele não. Aí, irmãos, teve outra situação, o Davi volta a consultar Deus, e aí Deus fala sim para Davi. Deus, agora vai, agora está na hora. Então, o não quer dizer que vai ser para sempre. O não é pro momento, irmãos. Eu falei isso de manhã, talvez sirva para alguém também agora à noite, está sendo gravado também. A gente vê, irmãos, que para relacionamento, a pessoa que quer casar, talvez não é a hora de casar, de se envolver com aquela pessoa, mas eu preciso casar, eu preciso fazer. Vai orar, vai colocar diante de Deus. O não do momento, irmãos, pode ser que lá na frente Deus aprova, Deus dá a bênção. Mas tem gente que não sabe esperar, não aguenta, mas o Senhor está falando, não é agora, não é o momento. Uma vez eu atendi um casal, irmãos, que de início, contei isso de manhã, de início eles não entenderam, ficaram até chateados. Como que a gente já está namorando? Eu sempre falo, crente não namora, crente ora para casar, com propósito, né? Mas tem alguns que ainda insistem em namorar, né? Mas a decisão é de cada um. Mas contando aqui esse caso, eles, irmãos, decidiram namorar da forma que eles queriam, e aí Deus com a palavra veio, não é hora de namorar, não é hora de vocês se envolver, não é hora de vocês estarem aí em contato, né? Triscando um ao outro, porque a carne, irmãos, a carne é fraca, a Bíblia fala disso, né? E aí eles viram que o cerco apertou, eles falaram assim, agora a gente vai continuar com o propósito, porque se a gente continuar aqui a gente vai pecar, vai desandar, vai desalinhar tudo, porque já chegou um ponto que eles perceberam que Deus deu aviso, Deus deu ali a palavra, por mais que eles não queriam, eles decidiram ouvir Deus.
Irmãos, passou-se o tempo, passou anos, eles orando, colocando diante de Deus, crendo. Depois de alguns anos que se passaram, Deus disse sim para eles. Casaram, estão com a bênção de Deus, estão bem na vida financeira, estão bem no relacionamento, porque souberam, né? Souberam, irmãos, que o não do momento poderia jogar, né, para baixo todo o plano que Deus tinha para eles. Né? Então eles entenderam, mesmo não aceitando no momento. Por isso que a Bíblia fala, melhor é obedecer do que sacrificar, tentar fazer do nosso jeito, né? E o não de Deus para eles, lá na frente, Deus disse sim, Deus abençoou, Deus honrou e tem honrado até hoje, né? É o não, a gente tem que estar bem atento à voz de Deus. Amém, igreja? Então quando a gente recebe o não de Deus, a gente tem que obedecer. Só que muitas vezes a gente acaba ignorando, né, o recado, o aviso de Deus. Acho que mensagem do domingo passado, os avisos de Deus existem. Através da palavra, através de um culto, através de um louvor, através de um sonho, através de uma visão. Deus está avisando, Deus está dando a palavra, Deus tem mostrado, né? E a gente precisa aí da sabedoria para, então, não continuar errando os mesmos erros. Então daqui, igreja, de uma forma resumida, né, o que Salomão escreve em Provérbios sobre a sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Eu creio que Deus preparou esse dia. Oramos, eu orei, pedi a Deus, Senhor, dê sabedoria à igreja. Senhor, derrama sobre a igreja a unção de sabedoria. Eu creio, irmãos, que coisas que outra hora erramos, e agora com a sabedoria de Deus nós vamos acertar para a glória de Deus. Amém, igreja? Porque está escrito que quem está faltando sabedoria, peça a Deus, e Deus dá. E hoje Deus vai dar para mim, para você, a sabedoria que está nos faltando no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique em pé. Vamos orar? Deus abençoe você do YouTube, do Facebook, você que recebe esse link pelo WhatsApp, manda para alguém, certamente essa palavra vai alcançar o coração desta pessoa.